Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência então à disciplina, falando agora especificamente do círculo, tá? A gente já falou de certa forma assim do círculo, mas agora vamos falar um pouco mais devagar, com um pouquinho mais de formalidade, tudo bem? Bom, então nessa aula 10, para falar do círculo, a gente vai começar, adivinha com o quê? Com o círculo. Mas alguns conceitos são interessantes. Por exemplo, primeiro que a gente define círculo, né, ou circunferência, dependendo da situação, com um C no centro, às vezes é chamado de O no centro, tanto faz, não interessa nesse momento. Mas aqui, nesse desenho específico deste momento, o C é o centro, né? A gente vai definir sempre pontos em cima desse círculo, tá? Obviamente pontos podem estar no interno, podem estar no externo, a gente vai ver bastante isso na aula de hoje, mas basicamente vou começar com pontos em cima, né, desse círculo. Então eu vou definir pontos, dois pontos distintos, tá? A e B, tá? E vou usar um segmento que liga A e B de maneira reta, assim como está escrito ou descrito, e a gente chama esse segmento de corda, tudo bem? É como se a gente tivesse uma corda esticada, tá? Que vai do ponto A ao ponto B. Tá? E essa corda, por assim dizer, né, ela depende, ou o tamanho dela depende, obviamente, da posição de A e de B. Então, se A e B, mesmo que estejam mantidos em cima do círculo, né, e fiquem variando, essa corda vai variar com eles. Tá? Então, mas é sempre um segmento que é um segmento reto, tudo bem? Então, não interessa onde estejam A e B, essa corda vai estar acompanhando assim desta maneira, tudo bem? Pode ocorrer o fato de que a corda, tá, ou segmento AB, definido por corda, passe pelo centro. E se passar pelo centro, a gente vai chamar isso de diâmetro. Tá? Isso é muito claro, muito óbvio, mas a gente precisa definir. E, obviamente, né, a distância que vai do centro até a borda do círculo, tá, independente do ponto da borda, pode ser inclusive um dos pontos, vamos supor que seja o ponto A, é R, né, que é o valor do raio. Então, obviamente, o diâmetro para nós vai ser o dobro, da maneira que a gente definiu a corda desta maneira. Então, o diâmetro é o dobro do raio, por isso o diâmetro é 2R para nós. Tudo bem? Bom, algumas coisas interessantes a gente pode começar a propor e analisar, tá, bem como está sendo analisado no capítulo do livro. Tá? A primeira delas é a seguinte: um raio é perpendicular a uma corda, tá, diferente do diâmetro, tá, se e só se o raio divide a corda em dois segmentos congruentes, ou dois segmentos equivalentes. Tudo bem? Então, como é que a gente começa a analisar isso aqui? Bom, vamos supor que eu tenha especificamente, tá, o segmento AB da seguinte maneira, né, dada a corda da seguinte maneira também, ou seja, né, já começo a ver que a corda, nesse caso aqui, em relação ao nosso referencial, vamos supor aqui que o nosso referencial seja a tela do computador, vocês estão vendo pela tela do computador ou pela tela do celular, essa corda parece estar na vertical. Tá? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está querendo estudar a situação em que, por exemplo, eu ligo um segmento que vai da origem ou do centro desse círculo até a borda, segmento conhecido por raio, tá? E aí eu me dou conta que nesse caso específico, né, quando eu tenho um segmento AB dado por essa corda, sendo perpendicular a esse raio, eu vou ter a divisão, ou seja, o raio divide, tá, essa corda ou esse segmento AB em dois segmentos congruentes ou equivalentes. Tá? Então, por isso diz ali, um raio é perpendicular a uma corda, tá, diferente, tá, do diâmetro, né? E aí eu preciso deixar bem claro que a corda aqui não é o diâmetro, parece bem claro pelo desenho. Tá? C e só C a divide, tá, a corda em dois segmentos congruentes. Tudo bem? Bom, para começar a estudar essa situação, a gente primeiro marca um ponto C qualquer, tá? Ponto C é esse onde bateu o raio, tá? E a gente marca essa interseção, tá, entre o segmento AB, ou seja, a corda, e o raio, tá bom? Para a gente começar a demonstrar, aqui é relativamente bem simples, tá? A gente vai ter que o segmento AO e OB, né, ou seja, o segmento que vai de A até O e o segmento que vai de O até B, né, definidos como a medida que é simplesmente o raio também, né? Afinal, eles estão na borda do círculo, né? E bom, se eles são um raio, a gente está formando aqui, em outras palavras, um triângulo AOB como um triângulo isósceles, né? Porque esse triângulo isósceles, ele tem ali dois segmentos, seja o AO ou OB, como segmentos iguais. Tudo bem? Então, assim, a gente tem esse triângulo isósceles de base AB, tá bom? Temos também que, obviamente, né, justamente por ser isósceles, a gente vai ter aqui que o ângulo A e o ângulo B deste triângulo são iguais. Ou seja, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Tudo bem? Então, aqui, como a gente tem esse ângulo igual, a gente vai ter que OMA e OMB, tá, vamos lá, vamos devagar. OMA, ângulo, quem é? Se a gente for do segmento O até o segmento M e depois até o segmento A, a gente está falando de um ângulo,
tá? Que é exatamente aquele ângulo ali, perto do ponto M em laranja, mas para o lado de baixo, tá? E depois a gente estaria falando do outro triângulo. E esses dois são, nesse caso específico, 90, tá? Porque o raio é perpendicular à corda, tá? Isso marca, né, um terceiro ângulo, tá? Que vai ser equivalente para os dois triângulos, seja o AOM ou BOM, como sendo iguais. E a gente tem aqui dois triângulos equivalentes, né, ou congruentes, como preferir. Então a gente vai ter aqui que AOM ou AMO, como preferir, BMO são congruentes, né? E portanto o segmento AM é igual ao segmento BM ou MB, tanto faz, ou congruente, enfim. Então o que acontece aqui que a gente acaba de demonstrar aí do teorema, tudo bem? É relativamente bem simples, tá? Então na medida que eu mudo aqui, por exemplo, tá, esses pontos, né, mantendo a perpendicularidade do segmento AB com relação ao raio, a gente vai ter que isso sempre vai acontecer. O A muda, o AM muda e o BM muda junto, né? Ou seja, eles têm o mesmo tamanho. Tudo bem? Bom, vamos colocar uma outra proposição aqui muito interessante. Vamos supor o seguinte: se a reta, ou melhor, se uma reta é tangente ao círculo, então ela é perpendicular ao raio que liga o centro ao ponto de tangência. Vamos tentar entender isso aqui. Vamos supor que eu tenho um raio, bem como está descrito na figura, tá? Tem o ponto O como sendo o centro do círculo e esse raio, né, vai bater, obviamente, num ponto de tangência, tá? Então o que o teorema está dizendo é que vai existir, tá, uma reta M que é tangente ao círculo, tá? E essa reta tangente ao círculo ela vai ser perpendicular, né, ao segmento OT, ou seja, ao raio, né, desse círculo. Tá? Então, para demonstrar isso aí, não é tão simples, tá? A demonstração, apesar de ser extremamente intuitiva. Tá? O que acontece aqui é o seguinte: vamos supor que eu tenho um ponto P. Tá? Então, eu quero, na verdade, tentar entender que esse ponto P pode, entre aspas, variar dentro da reta M. Tá? E eu quero fazer algumas coisas acontecerem aqui. A primeira delas, né, para tentar demonstrar isso aqui, é dizer que P forma, tá, ou parte de P, vamos supor que parta de P, uma reta, tá, ou um segmento, podemos chamar de segmento, que vai de P até O. Tá? E esse segmento que vai de P até O, vamos supor que seja esse segmento. Esse segmento ele é perpendicular, tá? Ele parte de maneira perpendicular à reta M, ou seja, por isso que eu marquei os dois ângulos de 90 ali. Tá? Então, qual o nosso trabalho aqui, ou intuitivamente o que a gente deve fazer para demonstrar, é demonstrar que T é igual a P. Tá? E isso só vai acontecer em alguns casos. Então, como é que a gente faz aqui? Primeiramente, a gente vai fazer o seguinte: a gente primeiro supõe que é diferente, tá? E vai tentar chegar em alguma incongruência, algum absurdo, enfim, alguma coisa que não fecha. Tá? Então, para supor que P é diferente de T, o que implicaria, nesse caso, que OT seria a hipotenusa do triângulo OPT. Então, para tudo e vamos tentar entender. Tá? A gente está vendo um monte de segmento, alguns inclusive tortos, e agora eu digo que OT é uma hipotenusa. É muito difícil de entender isso. Tá? Mas eu tô dizendo o seguinte: a certeza que eu tenho é que um segmento que parte de P e chega até O, a parte é perpendicular. Então, existe ali, é um segmento que, por mais que vocês estejam vendo no desenho como um segmento torto, ele parte de maneira perpendicular da reta M. Tá? Eu não sei nada sobre como chega, tá, o segmento em vermelho ou o segmento OT na reta M. Eu estou querendo demonstrar que P é igual a T e estou partindo do pressuposto de que inicialmente eles são diferentes. Obviamente, O, T e P formam um triângulo. São três pontos distintos nesse momento. Tá? Justamente porque T é diferente de O e eu estou supondo P diferente de T. Então, eles formam um triângulo. Se eles formam um triângulo, no ponto P existe o ângulo de 90 graus deste triângulo. Logo, né, o ângulo, o segmento oposto a esse ângulo é a hipotenusa. A gente já viu isso. Então, é como se a gente começasse a imaginar algo mais ou menos assim, tá? Nesse sentido. Tá? Só que aí acontece que se a gente imagina isso nesse sentido, algumas coisas interessantes e malucas ao mesmo tempo acontecem. Nesse caso, se OT é hipotenusa, primeiro a gente vai ter que OT é maior que OP. Afinal, OT é a hipotenusa. Tudo bem? Então, se isso aconteceu, OT é maior que OT, a gente vai ter que OT é o raio. Tá? Isso é definição. Só que OT sendo raio implica que P deve estar dentro do círculo. Porque se ele é maior que OP, a única maneira ou a única situação que isso valeria era se P estivesse dentro do círculo. Em outras palavras, tá?
M não seria tangente. Em outras palavras, é como eu trazer o P para dentro do círculo, M não ser mais tangente ao círculo, e sim uma reta secante, o que nos faz chegar em uma incongruência ou em um absurdo. Tudo bem? Então, nesse caso específico, tá, a gente vai ter aqui que P tem que ser igual a T. E se P é igual a T, a gente está demonstrando o que a gente queria. Tá? A gente está demonstrando que, vamos ler de novo a proposição, se uma reta tangente a um círculo, então ela é perpendicular ao raio que liga o centro ao ponto de tangência. E esse ponto de tangência é T, que é igual ao ponto P que nós supomos. Tudo bem? Então é bem tranquilo. A volta é com vocês. É bem interessante de fazer, mas vou deixar para vocês. Tudo bem? Vamos seguir aqui e vamos colocar o círculo, tá, com essa reta M atravessada, ou essa reta M secante ao círculo nesse momento, bem como está definida, tá? E vamos marcar aqui os dois pontos AB, tá? Eu poderia marcar o segmento AB como sendo uma corda, mas nesse momento eu vou colocar uma reta secante, bem como está aí, tranquilo? Se eu fizer a ligação do ponto O ao ponto A e eu fizer a ligação do ponto O ao ponto B, eu claramente vou ter dois segmentos iguais e esses dois segmentos serão o raio. Tá? Tanto OA quanto OB são o raio. Consequência disso, AOB seria um triângulo isósceles, tá? Por assim dizer. O que eu posso dizer nesse momento aqui é que o segmento ou o comprimento de arco que vai de A até B, né, com pontos que são sempre coincidentes no círculo, mas naquela parte superior em que eu estou marcando verde, assim como eu teria, por exemplo, a parte inferior desse círculo marcada em amarelo, claramente o comprimento verde ele é menor do que o comprimento amarelo. Isso devido às posições do ponto A e do ponto B, né, que seriam a interseção, tá, dessa reta secante M ao círculo. Tá? A gente vai definir, tá, esses dois pedaços, vou separar eles aqui, tá, como arco menor e arco maior. Então a gente vai chamar de arco definidos pelos pontos A, B, tá? É muito comum falar em arco, tá, como sendo o arco menor, tá? Mas a gente tem arco menor e arco maior por definição. Então aqui, em outras palavras, eu sei o que é arco menor e arco maior. E na medida que A e B variam, obviamente, esses tamanhos de arcos variam. Podem ser arco menor e arco maior, mesmo que muito parecidos os seus segmentos ou os seus tamanhos, tá? Os seus comprimentos. Assim como eles poderiam ser menores também, ou bem menores, por assim dizer. Tudo bem? Se o ponto A e o ponto B forem tais que a reta M secante ao círculo passar pelo centro, tá, O, eu vou ter arco menor e arco maior igual. Então, por assim dizer, a palavra qualitativa maior e menor, ela já não faz mais sentido para nós. E eu vou ter metade, tá, do arco completo, ou seja, do círculo completo, ou seja, eu vou ter um semicírculo, tanto em verde quanto em amarelo, ou tanto para cima quanto para baixo. Então, quer dizer, se esse arco, tá, for igual ao outro, nós temos o semicírculo. Isso acontece quando a reta secante, nesse caso específico, passa pelo centro do círculo. Tudo bem? Voltando aqui ao fato de ter um arco menor e um arco maior, a gente pode, por exemplo, marcar um ângulo central. Tá? Esse ângulo central é o ângulo do setor, tá, AB. Tá? É muito comum falar em setor e usar como setor que vai de A até B. Tudo bem? E, obviamente, eu teria um outro ângulo que seria o complemento, entre aspas, circular daquilo que teria. Então, se um ângulo for, por exemplo, alfa, o complemento seria 360 menos alfa. Isso é bem óbvio, tá bom? Então, esses setores são extremamente interessantes, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que esse ângulo alfa, tá? Vou colocar A e B em outras posições, assim como a reta M, de maneira que está na figura, tá? Se eu fizer a continuação, tá, do segmento que vai de O, ou melhor, de B até O, até bater lá num outro ponto que eu não nomeei ainda, esse segmento todo, né? Ele é o diâmetro. E o segmento, ou melhor, o ângulo interno, né, desse ângulo que a gente chama de alfa, ele é o ângulo do setor AB, tá? O ângulo menor, entre aspas, que marca o arco menor. Tá? E aqui algumas coisas interessantes também acontecem. Por exemplo, se eu chamar de C, esse ponto que bate ao outro lado, claramente CB vai ser o diâmetro, tá? E se eu ligar C a A, eu vou ter um outro ângulo aqui. Tá? Esse ângulo aqui eu vou chamar de beta nesse primeiro momento. Tudo bem? Obviamente, por ter OA e OC iguais, eu vou ter um outro ângulo beta lá, por ter esse triângulo CAO como um triângulo isósceles, tá? Isso é bem óbvio, a gente já viu isso, tá? Então, claramente, aqui no centro, eu vou ter um outro ângulo, que seria o complemento, ou seja, o que falta para 180. Então, nós temos aqui, por exemplo, que 180 menos 2 beta é esse ângulo em amarelo. Por outro lado, o ângulo em amarelo é o suplemento do ângulo alfa, logo, 180 menos alfa também é o ângulo amarelo. Onde eu quero chegar com isso, que alfa é igual a 2 vezes o beta e, consequentemente, o beta
é igual ao alfa sobre 2. Em outras palavras, o beta é metade do alfa. Tá? Então, assim, fácil a gente consegue demonstrar que sempre que isso ocorre, a gente tem que o ângulo, tá? Aquele ângulo beta é metade do ângulo alfa. Tudo bem? Então, a gente pode, né, separar e dizer que alfa sobre 2 é esse ângulo ali. Tudo bem? Esse ângulo a gente vai chamar de ângulo inscrito, esse ângulo em azul. Tá? Então, tem um ângulo maior, que é o ângulo alfa, tá, do setor, e a gente tem um ângulo inscrito, tá, que é o alfa sobre 2. Tudo bem? Mas a gente não chama só de ângulo inscrito quando passa ou quando uma das retas, tá? Vou chamar de duas retas ou dois segmentos, o segmento CA ou AC, como preferir, e o segmento CB. Tá? Então eu estou formando um arco, como se fosse um arco interno. Então, em outras palavras, aqui o ângulo inscrito é esse. De maneira que eu poderia aqui, tá, nesse momento, vamos fazer uma outra coisa interessante, eu poderia, por exemplo, fazer isso. Ou seja, agora o segmento CB não passa pelo diâmetro. Tudo bem? E esse ângulo C aqui, esse ângulo em azul, continua sendo definido pelo ângulo inscrito. Tudo bem? Vou voltar um pouquinho ao caso em que passa. Esse ângulo inscrito, tá? Ele sempre vai ser o mesmo, ele nunca vai mudar. Para demonstrar isso, basta que a gente duplicasse aqui o ponto A, simetricamente em relação ao diâmetro. Então, a gente teria o dobro do ângulo em verde, o dobro do ângulo em azul, e a gente teria um outro segmento que sempre seria inscrito e igual para baixo, né? Teria o dobro daquela metade, concluindo assim a demonstração. Então, na verdade, quando a gente muda aqui, o ângulo inscrito é sempre o mesmo, não interessa onde eu coloque, tá? Esse ângulo inscrito sempre será o mesmo, tá? Isso é extremamente interessante. Quando eu tenho essa definição, independente de onde está o ponto A e B, esse ponto C vai ter um ângulo e esse ângulo será o ângulo inscrito, tá? E que, independente da variação aqui, será sempre o mesmo. Tudo bem? Então, continuando aqui, independente de onde esse cara apareça, ele será o mesmo. Eu vou marcar agora, de uma maneira um pouco diferente, tá? Duas cordas, tá? Eu vou marcar a corda que vai de A até B e eu vou marcar a corda que vai de C até D. Essas duas cordas se interceptam da maneira que elas estão definidas aqui, né? Poderiam não se interceptar, mas nesse caso se interceptam. Essas cordas se interceptam em um ponto específico. Esse ponto específico eu vou chamar de P. Tá? E aqui também algumas coisas extremamente interessantes acontecem quando a gente está falando de círculo, né? E está tentando começar a definir essas coisas. Bom, vamos lá. Eu vou colocar direto a proposição aqui do que acontece depois a gente começa a olhar. A demonstração é relativamente bem simples. Tá? Então, a primeira coisa, se A e B e C e D, cordas distintas, que se interceptam em um ponto D, tá? Ou seja, nesse caso, a gente vai ter que AP vezes PB é igual a CP vezes PD. Tá? Então, são segmentos, né, que multiplicados 2 a 2 vão ser iguais nesse caso específico. Né? Então, o que está acontecendo para que isso de fato venha a ocorrer? Então, no segmento AB vezes o segmento PB, se a gente parar para pensar, o P, né, ele é a interseção, tá, das cordas. E é como se fosse o AP, ou melhor, o PB, perdão, seria a continuação do AP. Então, o que acontece aqui é que o produto desses caras vai ser igual ao produto da continuação dos outros termos com relação a outra corda. Tá? E como é que isso ocorre? Bom, para demonstrar isso, eu vou colocar um caso um pouquinho mais aberto assim, e a gente usa simplesmente o complemento. Então, eu vou complementar aqui com a reta com o segmento AC, assim como eu vou complementar com o segmento BD. Tá? E a gente vai ter essa figura que claramente aqui forma, nesse caso específico, dois triângulos. O que começa a acontecer de interessante aqui é que existe um ângulo P, né, relativo ao triângulo PDB, tá, que é esse ângulo inverte, e que obviamente tem um ângulo oposto a ele que é igual, tá, só que agora relativo, tá, ao triângulo APC. Tá? Então isso é meio óbvio, isso está bem fácil de entender. O que acontece aqui é que a gente vai ter aqui arco menor e arco maior, e com relação a esse arco menor, a gente vai ter um ângulo inscrito lá em C, porque os pontos AD fazem agora o que faziam o papel antes dos pontos AB. Como a gente sabe que variando o ponto C, mas mantendo os pontos A e D, eu tenho aqui que o ângulo inscrito vai ser sempre o mesmo. O que ocorre então é que nós vamos ter o mesmo ângulo inscrito para o ponto B, porque os pontos A e D continuam os mesmos. Então, na verdade, o arco verde não mudou. Mudou o ponto B, que era C, agora é B, mas o ângulo é o mesmo. Então, se a gente tem dois ângulos iguais, a gente vai ter um terceiro ângulo igual e aqui a gente vai ter triângulos semelhantes. Tudo bem? Que é o que a gente viu na aula passada. Se esses triângulos são semelhantes, porque tem os três ângulos iguais, o que vai acontecer aqui é que a gente vai ter uma relação extremamente simples, que é uma relação de proporcionalidade, como a gente tinha visto na aula passada, de que o segmento, tá, AP
tá? Dividido pelo segmento PD, tá? Ou seja, está relativo ao PD, assim vai ser igual ao segmento CP dividido pelo segmento PB, tá? Tudo isso relativo aos ângulos. Então, por exemplo, CP vai do ângulo azul até o ângulo verde e o PB vai do ângulo azul até o ângulo verde, por isso que são proporcionais também. E aqui basta que a gente multiplique cruzado e a gente vai ter a relação da proposição, ou seja, em outras palavras, está demonstrado aquilo que a gente queria, tá? E isso só falando de segmentos, usando, claro, semelhança de triângulos. Tudo bem? Bom, continuando, eu vou marcar essa figura aqui, que é uma figura extremamente interessante. O que essa figura quer dizer? Essa figura quer dizer que eu tenho um triângulo, obviamente, né, formado pelos pontos A, B e C. Tá? Eu tenho um círculo e eu tenho um centro desse círculo. Mas o que a gente para pensar aqui, a gente consegue até intuitivamente entender, às vezes a gente para e pensa, será que isso é sempre verdade? Mas, enfim, a proposição é a seguinte: todo triângulo pode ser inscrito em um círculo, ou seja, em outras palavras, para cada triângulo que existe, eu vou ter um círculo, de maneira que o círculo vai passar exatamente pelos vértices desse triângulo. Tá? Então é exatamente isso que está dizendo essa proposição. Para a gente demonstrar isso, tá? Uma demonstração extremamente visual, tá? É a seguinte: eu vou marcar uma reta M, tá? E essa reta M ela vai ter uma coisa interessante, ela vai ser perpendicular ao segmento CB. Tá? E ela vai passar por um ponto. Depois eu vou tentar entender que esse ponto de fato é o centro do círculo, mas no primeiro momento eu vou marcar essa reta M. Tá? Essa reta M sendo perpendicular ao segmento CB, dessa maneira, acontece isso. Se eu marcar uma reta N perpendicular agora ao segmento AC ou CA, também perpendicular, elas vão, tá, se encontrar em um certo ponto. Tudo bem? Só que quando eu faço isso, marcadas pelo meio, né? Em outras palavras, eu vou ter aqui algumas coisas interessantes. Por exemplo, quando eu marquei a primeira reta, tá? Eu acabei de me dar conta aqui que eu tenho, por exemplo, uma equidistância desse ponto de interseção, tá? Por exemplo, para o ponto C e para o ponto B. Em outras palavras, né? Eu vou ter aqui que o ponto C até esse ponto ainda não definido, bem no meio, tá? Que eu espero ser o centro do círculo, ele é equidistante ao mesmo ponto não definido com o nome, para o ponto B. Em outras palavras, de C até aquele ponto central da interseção, ou de B até o ponto central da interseção, é o mesmo valor. Tudo isso definido pela reta M, tá? Por ser a reta, né, que passa aqui bem no meio e perpendicular, tá, ao segmento CB. O mesmo ocorre do outro lado, formando uma equidistância entre aquele ponto central e o ponto C, e assim é o ponto central e o ponto A, ou seja, eu tenho exatamente o raio do círculo, porque todos esses três pontos são equidistantes, o que mostra que eu posso sempre, né, inscrever um triângulo em um círculo. Tá? Ou em outras palavras, como eu falei antes, né, nós temos três pontos, três vértices de um triângulo, que a gente pode colocar um círculo que passe por esses três vértices, sempre terá esse círculo. Tudo bem? E o contrário? Será que a gente poderia, em outras palavras, né, sempre que tiver um triângulo, inscrever um círculo nele? Então, tem uma proposição que diz: todo triângulo possui um círculo inscrito. Tá? E está aí essa proposição, vamos estudar por que ela vale. Primeiramente, eu vou traçar um segmento, né? Não um segmento qualquer, mas um segmento que parte do vértice A e divide ele, tá? Bem exatamente no meio. Tá? Em outras palavras, aqui nós estamos falando da bissetriz, porque ela vai dividir o ângulo A ao meio. Tá? Eu vou traçar uma bissetriz a partir do ângulo C, tá? E esses pontos vão se cruzar ou vão se interseccionar em um ponto P. Tá? Quando eu faço isso, tá? Eu posso agora começar a analisar outras coisas. Vou novamente traçar uma reta N, que vai ser a perpendicular, tá? Ali naquele ponto de tangência, ou naquele suposto ponto de tangência ao círculo. Tá? Então, naquele ponto de tangência, né, vai formar ali um ângulo de 90 graus, a gente já viu isso, porque forma um ângulo de 90 graus. E eu vou fazer o mesmo aqui com o segmento CB. Tá? Ou seja, vou traçar uma outra reta, agora nesse caso M, tá? Que vai formar um ângulo de 90 graus e, consequentemente, vai até esse ponto de interseção P. O que eu quero, de fato, aqui é mostrar que esses pontos de tangência formados pela reta N e M, né, até o ponto P, não só são o raio, como o ponto P é o centro desse círculo. Tá? Como é que a gente faz para mostrar isso? A gente vai ver agora. Fazendo o terceiro e último, né, a terceira e última reta, agora a reta K, naquele ponto de tangência, indo até aquele ponto P, a gente consegue marcar 3 pontos novos, tá? Sejam eles em maiúsculo N, M e K, como esses pontos de tangência, ou supostos pontos de tangência ao círculo, tá? Que passam, né, que formam um ângulo de 90 graus ali.
com aquele cara. Então o que vai acontecer aqui é o seguinte, que aquele ângulo A lá no começo foi dividido à metade, ou seja, a metade do ângulo A é esse novo ângulo em amarelo, tá? E esse novo ângulo em amarelo, assim como, tá, o novo ângulo ali em N, né, o ângulo ANP, que é um ângulo de 90 graus, vai formar um triângulo, tá? Que é esse triângulo destacado em azul. Esse triângulo é um triângulo retângulo, tá? E obviamente, né, ele vai ser semelhante a este triângulo aqui, justamente por ter os mesmos dois ângulos, tá? E um segmento igual. O segmento igual, a saber, é o segmento AP. Então eles são triângulos congruentes, tá? Em outras palavras, os pontos NP e KP estão equidistantes e o mesmo ocorrerá para o ponto PM. Tá? Logo, equidistantes e tangentes, né? Ou seja, formando um ângulo de 90 graus com a reta tangente, eu tenho que esses três pontos, ou melhor, esses três segmentos, NP, KP e MP, são todos raio do círculo. Além do que, os pontos N, K e M estão na borda do círculo, são tangentes, ou melhor, possuem uma reta tangente, e essas retas tangentes formam, né, vértices em A, B e C, formando assim um triângulo. Ou seja, em outras palavras, nós temos aqui um círculo inscrito em um triângulo. Tudo bem? Simples assim. E por último, para fechar a aula de círculo, a gente tem uma proposição, né, que fala que todo polígono regular está inscrito em um círculo. Se você olhar no livro, vai ter demonstração geral, tá, que é a que eu vou fazer aqui. Tem também para um número finito, finito sempre perdão, mas para um número específico de lados desse polígono regular, tá? 3, 4, assim por diante. E aqui, mas aqui eu vou partir direto para geral, que ela é mais intuitiva, inclusive, tá? Ela é bem simples de fazer. Então, para a gente começar a entender por que isso de fato acontece, a gente marca aqui, tá, do centro do círculo, né, esse ponto O até o ponto A1, tá? Uma reta, e essa reta, obviamente, todo mundo sabe quem é. Essa reta é o raio, tá? Bom, essa reta, né, por mais que eu tenha marcado ela ali, ela não me adianta muita coisa se eu não começar a montar o polígono. E para começar a montar esse polígono regular, e aqui é importante dizer que é regular, tá? Esse polígono regular, ele vai continuar, ou seja, um dos lados dele é o lado que liga A1 até o A2, tá? Ou seja, pontos A1 e A2. Obviamente, eu estou supondo aqui A1 e A2 no círculo, tudo bem? Quando eu faço isso, eu posso ligar agora, por vez, né, o ponto A, ou melhor, o ponto O e o ponto A2, tá? Formando O A1 e O A2, segmentos iguais e segmentos, consequentemente, iguais ao raio. Quando isso acontece, a gente tem, por ser um polígono regular, né, a gente pode, na verdade, continuar esse procedimento. Então, se a gente continuar agora ligando até o ponto A3 e ligando, obviamente, o centro até A3, a gente vai conseguir sempre fazer segmentos dessa maneira, formando assim triângulos isósceles, tá? E por formar triângulos isósceles, por exemplo, esse ângulo em verde, que é o ângulo A1, tá? Ele vai ser igual ao ângulo interno aqui A2, que, por sua vez, vai ser o mesmo ângulo aqui, justamente por ter o segmento que vai de A1 até A2 igual ao segmento que vai de A2 até A3, formando assim também em A3 o mesmo ângulo. E por que o segmento que vai de A1 até A2 é igual ao segmento que vai de A2 até A3? Por justamente termos um polígono regular, tá? De lados iguais, e lados iguais porque o ângulo interno deles é sempre o mesmo, ou seja, esse ângulo em amarelo, tá? É um ângulo interno igual ao ângulo interno, tá, que está centrado em A2 e A3, tudo bem? Então, continuando sempre esse processo, eu vou ter triângulos isósceles congruentes, tá? E assim o processo continua. Não sei antes dizer que se eu tenho n lados, eu tenho esse ângulo interno formado por 360 sobre n, tá? Ou seja, esse ângulo vale 360 sobre n. Tá? E por fim, continuando aqui até A4, A5 e assim por diante, até chegarem a n, tá? E depois a n fechando com A1 para assim formar o polígono regular, a gente vai ter sempre pontos em cima do círculo, tá? Dessa maneira, equidistantes, A1, A2 é igual a A2, A3, que é igual a 4, A3, A4, perdão, que por sua vez vai ser igual indo até o final, né? A n menos 1 a n é igual, e a n a 1 é igual também, justamente pelos ângulos internos em amarelo serem sempre iguais, tudo bem? E aí todos de centro O, tá? E todos com pontos ou vértices desses triângulos em cima da borda do círculo, ou seja, a gente sempre terá um triângulo, ou melhor, triângulos isósceles formando polígonos regulares de lado E. Tudo bem? Então a gente termina por aqui e a próxima aula, o próximo vídeo falando de funções trigonométricas. Até lá!